Bem-vinda, bem-vindo. Novo episódio do podcast da Reliscio. Hoje a convidada é Manuela Domonci, atriz e amiga da Reliscio. Boa tarde. Boa tarde. Que prazer estar aqui, gente, nesse podcast. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado por aceitar. E estou muito curioso de saber um pouco da sua jornada. Então, eu sou atriz, né? Começo a minha jornada em Santa Maria com 16 para 17 anos, fazendo um filme local. E a partir daí, as coisas se desenrolam. Eu vou para o Rio de Janeiro para fazer um projeto que é a Casa das Sete Mulheres. Eu tinha 18 anos quando fui fazer esse projeto. E em 2003, na verdade, eu fui em dezembro de 2002, achando que ficaria 3 meses no Rio e voltaria para minha vida santamariense e nunca mais voltei. Quer dizer, volto sempre para viajar, para fazer a manutenção nas composteiras lá de casa. Está curioso a saber? Enfim, fiquei 10 anos no Rio, agora atualmente em São Paulo. E queria muito falar da minha jornada com a compostagem. Ah, claro, é um prazer. Além de falar, assim, eventualmente, qualquer coisa da minha jornada como atriz. Eu sou muito curioso agora de saber, por exemplo, então, Santa Maria é uma cidade pequena. Santa Maria é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, é o coração do Rio Grande. Eu não sei te precisar exatamente quantos mil habitantes a gente tem. Temos uma população flutuante muito grande, porque é uma cidade universitária. Eu acho que a gente deve ter em torno de 250 mil habitantes. Eu não quero, Santa Maria, desculpa, eu não quero falar uma mentira aqui. Lá na internet cada pessoa pode procurar. Né? E como é a sua infância, adolescência? Como chega a atriz? Então, eu sempre gostei de teatro, eu tinha uma curiosidade muito grande. As atividades desde a escola que envolviam teatro, eu procurava me aproximar, até quando não era com a minha turma, né? Outras professoras de literatura que eventualmente fazia algum exercício teatral, eu sempre me enfiava. Desde criança? Isso desde criança eu tinha essa curiosidade. Lá pelos 12 anos eu descobri uma escola municipal de artes, né, inclusive gratuita para a população, onde eu comecei a fazer teatro. E assim que a coisa foi surgindo. E a compostagem chega na minha vida, na verdade eu chego na compostagem, porque desde que eu me entendo por gente na infância, a gente tinha um buraco no fundo do pátio. Pátio pra gente é o quintal. Lá no sul a gente fala mais pátio. Ok. E era aquele espaço ali, direto na terra, onde a gente colocava os resíduos orgânicos, né? Que não chamávamos de resíduos orgânicos, eram as cascas, os alimentos e tal. E com o tempo a gente foi tendo outras alternativas em casa. Então hoje eu já tenho a composteira de torre, que é de baldinho. Tem uma outra composteira que é uma caixa d'água velha, que a gente faz a compostagem também. E uma composteira de torre, que é aquela que faz com tela de galinheiro. Você coloca um mosquiteiro, faz uma tampa e vai colocando. Ela é do meu tamanho, assim. Eu que construí com a minha mãozinha, um alicate. E eu fiz um dia que eu fiz uma poda no jardim lá de casa. Falei, poxa, mas o que eu faço com isso, né? Acaba que, eventualmente, um pouco da poda ia para o lixo. E aí, quanto mais eu fui me envolvendo, assim, é uma riqueza, né? Como é que eu vou transformar essa riqueza em lixo? E aí, eu fiz essa alternativa que funcionou super bem. Isso tem uns 4 anos, assim, que essa composteira já funciona. E eu adoro me envolver. E é uma prosperidade, assim, né? Porque cada vez que eu mexo, é muita minhoca, gente. Você gosta de minhocas? Eu gosto de minhoca, não é que eu gosto de minhoca, eu gosto desse processo, sabe? De ver aquele material que para a maioria das pessoas vai virar um lixo, virar aquela terra maravilhosa, cheirosa. Eu gosto de plantar, né? Então, para mim, é muito rico eu poder transformar todo aquele resíduo que muita gente enxerga como lixo, e não é, né? Para mim, não é. Se transformar naquela riqueza que vai adubar ali a horta, as plantas, enfim. Então você gosta de ter uma horta? Eu gosto. Aqui em São Paulo não é possível, eu tenho algumas plantas. Você conheceu o meu apartamento rapidamente? Sim, para retirar uma geladeira, né? Isso.
E, enfim, mas em Santa Maria eu tenho horta, eu sou ligada a um grupo de agricultores, agora agroecólogos. Mhm. Faço parte de um CSA. Sabe o que é um CSA? Comunidade Sustentando a Agricultura. Sim, na Itália tenho alguns amigos que fazem parte. Olha muito só. lindo. Para quem não conhece, quer explicar um pouco o que se trata? Pode ser, você me ajuda também. Tá bom. CSA é uma sigla, né? Comunidade Sustentando a Agricultura, onde um grupo a gente não chama de consumidores, um grupo de pessoas que comem... Coagricultores. Assim. Isso. Se aproximam de um grupo que plantam comida. Então, quem come... É para tirar a figura do atravessador, né? Uhum. E também para aproximar o campo da cidade. Uhum. Então, aquela comida chega na sua mesa, mas você, tendo essa ligação com os produtores daquela comida, você entende pelo que eles passam durante a produção, você visita as propriedades. Então, eu estou há 6 anos já nesse grupo. Ah, bastante. Então, é uma relação, assim, de muito aprendizado. E é muito rica essa relação. É algo que me emociona. E o grupo que eu faço parte é lá no Rio Grande do Sul. Eu tento sempre ir nas atividades de campo, porque não é só sobre você estar em casa aguardando a sua cesta semanal. Né? Então, esse grupo que se aproxima, além de se inteirar do que acontece na propriedade, participa de mutirões na propriedade, visita as propriedades, né? A gente faz um aporte mensal, né? Em dinheiro, e aí a gente recebe de volta uma cesta por semana. Mas não é que a gente recebe, a gente organiza a logística para receber essa cesta, né? Então, um trabalho cooperativo. Cooperativo completamente. Então, a gente vai até eles buscar essa cesta. Ah, mas o que eu vou receber por semana? Você vai receber o que estiver prosperando na propriedade. Então, a gente divide a escassez e a prosperidade daquela produção. Então, é um projeto muito, muito, muito legal. E o grupo que é ligado ao nosso CSA chama Florescer Agroecológico. É em Paraíso do Sul, que é bem pertinho de Santa Maria. E são famílias que largaram a plantação do fumo. Planta fumo o quê? Tabaco? Isso, a plantação do tabaco. Então, que é uma indústria que é bastante nociva, né? Então, eles fizeram essa transição, não só pelo impacto na saúde deles, como uma exploração que existe nessa indústria também, e toda a questão ambiental, né? A gente pode ter a agroecologia como um pilar para regeneração do mundo, enfrentamento das mudanças climáticas e tudo mais. Com certeza, muito, muito importante. Então, uma característica que se participa, como você falou, tanto da boas colheitas como dos períodos com menos, né? Tem menos uma relação comercial e mais de comunidade. Exato. É outra relação, né? É subvertendo aí uma lógica do mercado, né? Uhum. É economia criativa, né? É cooperação, colaboração. E como é a sua vida? Quanto tempo passa aqui em São Paulo? Quanto em Santa Maria? Quanto em filmagens? Então, eu tô longe, né? Sem projeto de atuação por um tempo. E indo muito a Santa Maria. Acho que esse ano eu já fui umas 4 vezes ao Rio Grande do Sul. Mês que vem tô indo de novo. E até para resgatar e estar mais próxima desses projetos, né? Como CSA. E em função de família também. A minha família está toda no Rio Grande do Sul. Então eu tenho essa dinâmica meio flutuante. Eu vou ao Rio às vezes, fico entre Rio e São Paulo. E gosto de estar nesse gerúndio e me locomovendo sempre. E como foi morar no Rio? Com 18 anos, foi né? Muito. Olha, foi bom. Em algum lugar traumático, talvez. Tô brincando. É porque eu saí de Santa Maria com 18 anos e 2 dias e fui para o Rio de Janeiro trabalhar na maior empresa do Brasil, né? Que é a Globo. Que é a Rede Globo. E numa situação de muita exposição, né? E além disso, assim, tendo que gerenciar toda a minha vida, né? Então, eu saí da casa dos meus pais, onde
eu tinha todo o apoio deles e não era responsabilidade minha que aquela casa funcionasse, embora eu cooperasse, né? E de repente eu tô no Rio de Janeiro num super projeto, né? Com uma super responsabilidade que muito me emociona e sou muito grata a tudo isso. Mas teve todo esse outro lado, assim, de me entender como... de virar uma mulher adulta, né? Ou começar esse caminho, né? Em uma cidade complexa também. Enorme, né? Uma cidade enorme, completamente diferente do que eu vivi em Santa Maria. E como foi a relação, por exemplo, com o mar? Isso é a parte realmente muito boa, né? Mas você sabe que acontece uma coisa engraçada com quem mora perto do mar. Vai menos, não aproveita tanto. Sobretudo numa dinâmica de trabalho intensa, né? Mas deu para aproveitar muito. Foram 10 anos, né? Então, deu para aproveitar muito. Nesse meio tempo, eu fiz faculdade de teatro no Rio de Janeiro. E no caminho para a faculdade, eu passava pela lagoa ou pelo mar. Eram os 2 caminhos que eu poderia fazer. Aí, assim, você pode dar um mergulho depois da aula, depois do ensaio. E tem muitas pessoas no Rio que praticam esportes na praia, muito cedo pela manhã, né? Sim, sim. É muito lindo. Sim, eu tentei ser essa pessoa que aproveitava o mar para praticar algum esporte cedo, mas não deu. Não foi um sucesso nesse quesito. Não durou muito. Mas teve uma época que eu pedalava na beira-mar, é muito bom. Eu ia para a faculdade também de bicicleta pela lagoa. O Rio de Janeiro, ele te convida, né, a aproveitar, assim, esse espaço público. Na verdade, uma faca de 2 gumes, né? Porque o Rio de Janeiro também, ao longo do tempo, eu fui tendo uma sensação de insegurança muito grande. Mas, enfim, é uma cidade maravilhosa. Isso é triste, tanto do Rio quanto de São Paulo. Aqui também a gente tem, né, essa sensação. Eu tenho uma falsa sensação de segurança um pouco maior aqui. Mas eu sei que é algo da minha cabeça, assim, não é uma realidade, né? As 2 cidades podem ser perigosas em qualquer lugar, a qualquer hora do dia, infelizmente. Sim, isso é muito, muito triste. Mas voltando à agricultura, então é uma atividade que você gosta muito de fazer? Meu sonho era ter a minha própria horta, né? De alguma forma eu tenho na casa da minha mãe, eu só não tô lá, né? E ela cuidar quando você não está? Ela mais ou menos. Ela vai ficar braba comigo. Não, ela cuida. Mas, por exemplo, eu planto umas coisas e aí eu não consigo chegar no tempo da colheita, sabe? E você sabe que eu tenho o dedo verde, dizem? Eu planto umas coisas e brota, menino. Que bom! E aí, às vezes, eu chego, já virou pra semente, assim, né? Não ressecou lá e tal, porque ela não viu, não colheu. Mas ela também se envolve, também planta as coisas dela. E hoje o sonho já mudou. Hoje eu quero ter a minha agrofloresta. Então, eu ainda, eventualmente, me pergunto o que eu tô fazendo na cidade ainda. Porque tem muito... Opa! Obrigada, Maurício, nosso técnico. Então, eventualmente eu me pergunto o que eu ainda faço na cidade. Porque você falou que agora não tem um projeto. Exato. Então, por que morar aqui? Então, eu faço alguns cursos, né? Então, é importante estar aqui por isso. E... Você recebe cursos ou dá cursos? Não, eu recebo. Ok. Sempre como atriz? Como atriz e com outras práticas que alimentam a minha atriz. Eu descobri há 2 anos um coletivo de 4 mulheres, chama Ateliê Vivo, é um coletivo de arte têxtil. Então tem muitas práticas manuais e muita coisa interessante que elas ministram de workshop, de cursos. Eu faço também no Instituto Brincante uma aula de percussão, que é o meu momento de ser feliz. Há um tempo atrás, há uns 3 anos, eu tenho me dedicado a procurar atividades em que eu seja feliz e não me cobre resultados. Importante. Então, eu tenho isso aqui e muito disso me prende em São Paulo mais. E a questão da agrofloresta, eu acho que é um plano para um futuro meio breve, mas não tão breve,
né? Porque aí é uma dedicação que você precisa realmente do manejo ali, né? Sobretudo no começo, né? Sobretudo no começo. Porque é uma das ideias da agrofloresta que depois é um sistema que quase se autogoverna. Um sistema autônomo, né? Ele vai precisar aí, segundo as minhas pesquisas, de 2 a 5 anos para chegar assim na maturidade do sistema e que tenha o seu auge produtivo, né? Mas o manejo ele vai ser necessário sempre. Ele só vai ser menos, né? Uhum. Que é também muito os princípios da permacultura, né? Sim. Isso da agrofloresta, da permacultura. Sim, a ideia da importância inicial de um design, de um projeto. Sim. Que você otimiza a energia, né? O seu gasto energético, o seu trabalho, né? O tempo que você vai precisar ficar ali fazendo a manutenção. Eu acho bárbaro isso. É muito lindo. Eu fico assim, emocionada. Eu fui a um mutirão agora, eu fui numa estação de permacultura chamada Egerivá. E lá em Agudo, que é próximo a Santa Maria também, participei do mutirão de bioconstrução. E foi meu primeiro mutirão de bioconstrução, há muito tempo que eu gostaria de já ter participado. Eu tenho amigos que fizeram uma casa bioconstruída, mas eu estava gravando na época. Então, assim, eu perdi uma baita oportunidade de acompanhar tudo de perto. E aí, tive essa oportunidade agora. E a casa é incrível, a casa é linda. E é feita de terra, capim, bosta de vaca e água. Incrível. E madeira, né? Uma parte é de madeira, faz a trelicinha, né? De madeira, depois a gente vai botando o material. E esta terra agroflorestal, você já imaginou onde? Eu imagino no Rio Grande do Sul. Eu tenho um hobby de ficar procurando na internet terrenos. Já visitei alguns terrenos. É um projeto assim que eu vou nutrindo aqui dentro para um dia ele florescer. Que bom. Então não precisa ser perto do mar? Não precisa. Não necessariamente. Então tem uma grande conexão com o mundo vegetal, né? Sim. E como é a sua relação com o mundo animal? Então, eu sempre tive pet na minha vida, né? Na minha casa sempre teve muitos cachorros, muitos, no máximo 3, nunca um só. Hoje temos uma só. E é uma relação muito íntima, assim, e de muito afeto, né? E aí, olhando numa perspectiva mais ampla, em algum momento eu gaúcha, né? Comendo muito churrasco. Em algum momento eu senti a necessidade de diminuir o consumo de carne. E, na verdade, não é que eu senti essa necessidade. Eu saí do Rio Grande do Sul com 18 anos e um belo dia eu me percebi no Rio de Janeiro não optando tanto pela carne. Não era uma opção no mercado. Eu ia a restaurantes e eu acabava tendo mais curiosidade, mais vontade de comer um prato que não tinha carne. E eu não percebia isso. Aí um dia eu percebi, nossa... Quando fala de carne, inclui também o peixe ou não? Inclui tudo. Ok. Então, assim, nossa, dá para fazer uma refeição sem carne, porque no Rio Grande do Sul eu não sabia que isso era possível. Hoje a gente já tem essa ideia mais difundida no Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a perceber aquilo. Aí, durante a faculdade, eu percebi que eu ficava muito mais leve quando eu não comia carne, para voltar, né? Você tá em aula, aí você almoça, volta para um ensaio. Então, também eu fui reduzindo assim, mas sempre pensando numa perspectiva individual, assim, na minha saúde, na minha leveza, na minha digestão e tal. Até que um dia eu comecei a ter acesso a outras informações e pensar até mesmo na causa animal, que a princípio, imagina, eu cresci, para mim era muito natural os animais, né, sendo criados para o abate, né? E por fim, a questão ecológica, né? Por fim, a questão do aquecimento global, a questão de quanto essa indústria degrada o meio ambiente, degrada o solo e acaba com a água. E aí, uma bola de neve, né? Deflorestação. Exato. E muitas outras coisas. Então, se a produção talvez não tivesse caminhado para esse caminho
essa produção em massa, né, sem responsabilidade ambiental, talvez não precisássemos falar tanto disso. Estou de acordo com esta visão. Né? Povos nativos são muito mais sustentáveis também neste assunto. Eles comem carne, peixe na dieta deles, mas isso não tem um impacto no meio ambiente. E também, diante ao animal, eles têm um sentimento de gratidão. Sim. Que nós não temos mais, porque parece algo que nós merecemos. Sim. Então é bem diferente, sim. É outra consciência, né? E tem confiança apenas com cachorros ou também com gatos, com galinhas, com outros tipos de animais? Olha, eu gostaria de ter um galinheiro. Inclusive, para adubar a horta é maravilhoso, né? Aquela circular, né? Não, aquela mandala que o galinheiro... Mas sabe que é melhor colocar o cocô das galinhas na compostagem que colocar diretamente na horta? Porque a compostagem estabiliza muito os nutrientes. Sim, sim. Então, eu gostaria de ter galinhas, mas não tive outros pets, apenas cachorros. Eu tive relação com gato, né? Um gato comunitário numa vila que eu morei no Rio de Janeiro. E eu gravei com um cavalo, uma égua, na verdade. Eu tinha que montar na égua. Primeira vez? Assim, primeira vez que você montava um cavalo? Não, eu até já tinha montado, mas assim, muito eventualmente ali, monta aqui, né, nesse cavalo que é mansinho, dá uma voltinha, né? Turístico, uma experiência turística. Eventualmente na fazenda de um amigo um dia, assim, muito pontual. E aí, com essa égua, não, eu tinha que gravar com ela, né? Tinha que, eventualmente, passar por marcações de cena e tal. E olha, uma das melhores... eu tive muitas parceiras de cena que eu amo muito e aprendi muito e sou muito grata. Mas foi muito bom o relacionamento com a égua, a Dita. E passou por um treinamento com treinador de E eu cavalos. me sentia segura. A princípio, eu fiquei com medo, né? São animais gigantes. Quando você sube, é alto. Exato. E pode ser muito perigoso também. Cair de um cavalo pode machucar muito. Uma patadinha, né? Uma pisadinha de um cavalo. Mas um dia eu tinha esse receio, né? E aí um dia perguntei, que idade ela tem? Aí aquilo foi tão bom para me ajudar a relaxar. Ela tem 4 anos. Aí eu comecei a olhar para ela como um bebê. Falei, você é um bebezinho. E, cara, ela já dormiu, assim. Eu agarrava ela. Ela me conhecia. O povo do rancho que levava os animais falou, nossa, ela te conhece já. Ela é sua amiga. Quantos dias ou semanas passaram juntos? Eu não sei precisar, assim. A gente gravou nesse trabalho por meses. Não sempre cenas com ela, né? Tinha uma dublê para quando precisasse correr muito, fazer cenas muito mirabolantes, né? Eu sempre fui fascinado do mundo dos filmes, da produção audiovisual. E nos últimos anos estamos trabalhando com a Realixo em algumas produções audiovisuais. E são mundos... Fazendo gerenciamento de resíduos. Sim. Aqui em São Paulo temos várias produtoras que nos contratam. Porque os bastidores de uma gravação... Porque a gravação tá todo mundo sempre... Cada vez mais, a gente tem menos tempo para entregar o produto. Então, por exemplo, às vezes é muito difícil ali essa consciência, né? Por exemplo, o copinho plástico num set... É uma insanidade, assim, o quanto... Já mudou muito, né? Todas as produções com as quais nós trabalhamos já eliminaram. E colocam naqueles de metal. Mas é relativamente novo isso, né? Sim. Eu lembro quando a Fê Cortez lançou o Menos um Lixo e me mandou o copinho dela. E realmente, assim, foi quando eu comecei a observar quantas vezes a moça da limpeza trocava só aquela lixeira enorme que era de copinho. Né? Que a gente usa aquele copinho por 4 segundos e joga fora. Então, é realmente muito necessário essa gestão de resíduos, né? Numa produção. Muito importante.
voltando aos animais, sou curioso, então, mas tem um animal que você não gosta? Por exemplo, tem muitas pessoas que têm fobia de aranhas. Não chega a ser uma fobia, assim, eu respeito, né? eu não curto matar, Uhum. mas baratas, eu não tenho um problema com isso. Eu vou pedir para alguém matar. Porque é uma coisa chata. Mas são composteiras também, né? Elas desenvolvem um papel, sim. E serpentes. Olha para onde ele foi. Né? Que é muito também psicanalítico, né? Porque tem arquétipos com aranha. Eu acho lindo, né? Com serpente. Mas ela lá, eu aqui, tudo bem. Eu Nunca fiz uma cena com um serpente. Eu já fiz uma cena com uma cobra, não sei que cobra era. E no momento do set, foi em Malhação que ele assistiu. No momento a personagem se perdia, né? E o mocinho a salvava, óbvio. E aí, nesse trajeto, ela passava por uma cobra e pro espectador pensar, ela vai ser picada. E aí aparece o mocinho e tal. E aí, no momento de gravar com a cobra, eu fiquei bastante distante. Bastante. Mas já gravei com a aranha também. Aquela... Ai, como é que é o nome? Aquela grandona. Aquela grandona, peludona. E aí até deixei ela passar na minha mão. Mas é um bicho que chega, né? Com um adestrador e cuidador. Okay. E ele orienta e tal. Bom, então, falamos da relação com o mundo vegetal, com o mundo animal. Agora falta com o mundo humano. Então, para falar do mundo humano, quer dizer, não para falar, mas só para lembrar... Quando vai ao ar esse episódio? Depende. Enfim, não importa. Eu quero mandar um beijo pro Leão, meu primo, meu primídolo. Uma junção de primo com ídolo. Que ele tem uma pousada onde ele construiu cabanas com o máximo de material reutilizado. Que bacana. Então, assim, desde recortes de peças para fazer o piso, tá me faltando o nome agora, porcelanatos, então daí ele faz lá uns desenhos, porque são diferentes, né? Claro. E tudo, assim, ele tem muito artístico. Isso, e ele tem um pequeno pátio de compostagem também para fazer o gerenciamento dos resíduos desse lugar e do jardim. E ele está se propondo agora, porque lá em Santa Maria a gente tem há 32 anos a Feira do Cooperativismo e da Economia Criativa. E essa feira não tinha essa gestão de resíduos, essa quantificação, essa pesagem, né, para entender o impacto, né, dos resíduos. E ele veio com um projeto voluntário. Uau, parabéns. E ele está caçando voluntários para fazer esse ano esse trabalho, assim. Então, é que nós conversamos sobre isso hoje mais cedo, que eu sou a curiosa e eu quero saber, enfim... E ele estava lá envolvido com uma balança que precisa. E, enfim, queria só saudar esse movimento. Que bom. E podemos colocar aqui na descrição o link da posada dele, sim, né? Sim. Que fica lá em Santa Maria. Lá em Santa Maria. Que é o epicentro do mundo para você, Santa Maria. Do meu mundo, né? Da minha origem, né? Minha terra. Minha família toda tá lá. E como é, então, a sua relação com o ser humano? Olha, o ser humano é uma relação de amor e ódio, talvez. A gente meio que deu errado, né? A gente não deve falar isso, né? E a gente não deve acreditar que o fim do mundo é inevitável, porque senão a gente vai entrar numa posição de que não há mais o que se fazer. E há, né? E a gente, cada um faz aí... o que pode dentro do seu contexto, né? Eu vi o podcast com a Mari, da Verdes Marias, e ela fala das micro-revoluções, né? E eu acredito muito nisso, que cada um de nós pode fazer para diminuir o nosso impacto, sem romantizar, porque a indústria está aí ferrando o meio ambiente em larga escala, né? E cada coisinha que a gente faz... É tão pequena, mas eu acredito que cada um fazendo pequenininho, ele tem um impacto maior num todo, né? Então, é isso. Mas destrinchar, assim, a minha relação com o ser humano, nem sei o que te dizer. Eu, como atriz, né, eu observo muito as pessoas e faço esse exercício de brincar de ser outras pessoas e de ter outras
qualidades, outros defeitos, né? Outras personalidades. Então, para mim, é o que... É a matéria-prima do meu trabalho, né? Tem muito desse trabalho que você falou em ser ator, atriz, né? De impersonificar uma outra pessoa. Sim, e tentar ter um ponto de vista nômade, eventualmente, né? Você vai olhar, né? Eu vou olhar o mundo a partir daquela figura ali que não sou eu. Como que é a partir dali, né? Como que seria eu? É um trabalho muito interessante, o trabalho de ser ator e atriz. Que também te muda, né? Fazer uma personagem muda a sua vida também um pouco. Sim. Você pega algo daquelas pessoas, personagens. Sim, eu aprendo bastante com os meus personagens, as minhas personagens. E tem às vezes que durante a gravação você tem um momento e fala, nossa, estou sendo como ela na vida pessoal. Não, mas tem coisas de você trazer para sua vida exercícios, assim. Eu tive uma personagem que ela era... Bom, todo mundo a via como uma vilã, e eu não a via como uma vilã. Eu a via como uma adolescente que queria curtir a vida e que tinha um pensamento diferente da família. Então, eventualmente, ela precisava enrolar essa família para ela poder viver o que ela queria. Ela era só uma adolescente querendo ser feliz. Mas ela tinha uma característica meio... Ela tinha menos empatia, né? Porque ela estava mais preocupada com aquilo que ela queria. Acho que os adolescentes, né? Com uma urgência da vida. E aí eu lembro que eu fazia um exercício de ser egoísta. e de estar sempre me colocando em primeiro lugar ou não precisar... Eu gosto de ser uma pessoa doce, uma pessoa agradável. Eu acho que eu sou... Olha, né? Eu até me achando aqui doce e agradável. Mas eu acho que eu sou insegura e eu quero ser aceita. E eu quero ser simpática. E aí eu fiz com essa personagem esse exercício de ser um pouco mais fechada. De responder com menos sorriso. E foi algo que eu levei, assim, pra minha vida num período. E foi meio difícil, assim, mas foi interessante. Interessante, imagino. É uma coisa que para mim é muito complexo imaginar de ser ator. É lembrar é complexo, não é? Assim, eu tenho facilidade, mas eu já trabalhei com atores que tinham bastante dificuldade, assim, e... Não dificuldade, dificuldade sim, né? Era mais trabalhoso para eles, parecia. Mas existem muitas ferramentas, né, de associação. Tinha um colega que fazia um monte de desenho em volta e ali ele ia construindo a memória dele para... Né, associação visiva, visual. Isso. Você tem algumas técnicas para memorizar? A sua memória é visual, é auditiva? Por exemplo, a minha é muito auditiva para lembrar as coisas. Então, eu costumo, quando uma cena está difícil de memorizar, porque quando a gente entende a lógica da cena, para mim meio que funciona... para abrir essa memória, porque daí vai ter um caminho que eu vou saber onde eu tenho que ir. Talvez eu não lembre a palavra exata que o autor utilizou, mas eu sei por onde eu tenho que passar. Mas quando a coisa está difícil, eu estudo a cena e eu me conto a cena. Né? Então, assim, eu pego como se eu tivesse contando para alguém algo que aconteceu, como se aquela cena já tivesse acontecido. E aí, com isso, eu vou construindo essa memória. Entendi, interessante. E os diretores, se chamam diretores? Sim. Tem diretores mais rígidos em falar, precisa repetir exatamente o texto, e tem outros mais flexíveis, ou são todos flexíveis ou todos rígidos? Tem as duas coisas. E eu acho que é uma coisa mais do autor, da gente saber se aquele autor vai se incomodar com isso ou não, sabe? Claro. Eu gosto muito de, às vezes... uma coisa ou outra, eu preciso dar uma modificada, porque às vezes tem coisas que eu não consigo colocar aqui na minha embocadura. E eu deveria conseguir, né? Porque é um texto que você vai apresentar, mas eventualmente uma mudança ou outra, acho que não tem problema, né? Inclusive pode dar muito, né? Isso. Da natureza. Exato. E como é para você fazer sotaques diferentes?
Eu adoro sotaques, né? Se eu passar mais um tempo com você, daqui a pouco eu vou começar a brincar de falar como você. Isso às vezes pode até ser um problema, né? Que inclusive no Rio Grande do Sul tem muitos de origem italianas, né? Sim, sim, sim. E eu já fiz um projeto em Belém do Pará, onde eu fui uma belenense, então eu tive que me aventurar nesse sotaque. Eu já fiz um sotaque de Minas, que eu amei fazer. E já fiz um sotaque de um contexto rural, talvez paulistano, não tinha exatamente, né, não localizava exatamente, mas tinha um sotaque que já via em texto. Foi muito interessante, porque o texto já direcionava o sotaque. E a gente tem uma profissional, né, de prosódia que ajuda para em toda filmagem? Treinamento. Não, só quando em todas que precisam, né? Precisa. E nunca fiz uma carioca? Então, o sotaque neutro, há um tempo atrás, quando cheguei no Rio de Janeiro para trabalhar com televisão, o sotaque neutro que eles pediam era um sotaque meio acariocado. O neutro deles era carioca. Então, eu acabei aprendendo na marra, assim. Quando eu fiz Malhação, eu gravava muitas cenas, né? Acho que eu já cheguei a gravar 26 cenas por dia em Malhação. Uau! E aí, essa coisa de repetir... Porque em Santa Maria, eu sou de Santa Maria. E tem gente que é de Porto, que é de Porto Alegre. Okay. Então, né? Então, assim, às vezes eu tomo leite quente. Então, eventualmente, eu tive que repetir muitas cenas, sobretudo as cenas onde a personagem estava nervosa, onde a personagem estava brigando, que aí o meu sotaque vinha carregado. E essa dinâmica foi adestrando esse meu sotaque. Então, eventualmente, alguém me fala, poxa, mas você é gaúcha, você não tem sotaque. Mas deixa minha mãe me ligar aqui no celular para você ver meu sotaque. Eu não sei que sotaque parece agora nessa conversa que a gente está tendo. Eu não tenho ainda Você não tem essa referência, né? Mas foi muito interessante quando comecei a ter ouvido para começar a entender a pessoa do Rio, a pessoa do Nordeste. Sim. Foi muito interessante. E como é emoções fortes? Ok, por exemplo, a raiva, para mim, acho que é simples fazer, mas chorar. Você sabe que a raiva, para mim, não é simples fazer? Porque não você, na vida real, entre aspas, não exprime muita raiva. Eu exprimo, eu acho que no momento, né, que a raiva, ela é meio... eu acho que eu tento represar, e quando ela rompe essa represa, ela pode vir com tudo, né? Aí eu tenho que me preparar, assim. As emoções, eu vou construindo um repertório de memória, eu tento trazer situações análogas à situação que está ali no texto, deixar as minhas memórias, assim, como se organizasse as gavetas e trouxesse as memórias que têm a ver com aquela emoção do texto mais próxima, caso eu precise delas para me apoiar, né? Mas tem muito que não perder de vista o que está em jogo para o personagem. Porque senão nesse vai e vem de você tá trilhando o caminho do personagem, mas ir atrás de uma memória sua, você pode se perder ali do objetivo da cena, talvez. É muito interessante falar sobre o processo do ator, porque... Eu me considero, embora tenha estudado, uma atriz muito intuitiva. Então, cada projeto, ele acaba me trazendo uma forma de trabalhar, né? Cada personagem, cada personalidade de cada personagem ditam o que eu preciso trabalhar para aquilo ali fluir melhor, né? E, enfim, mas essa questão das memórias e das referências, eu sempre utilizo delas. E você tem uma preferência para ser atriz protagonista ou não protagonista? O não protagonista que você fala seria o quê? A antagonista? Por exemplo, ou um papel de não protagonista? Eu não tenho essa preferência, não. Claro que, eventualmente, por exemplo, na televisão, quando você é protagonista, você tem a oportunidade
de viver uma jornada muito rica e muito desafiadora. E isso é um exercício muito legal. Mas o que eu prezo é por contar boas histórias, né? Então, se eu estou envolvida com uma boa história, é muito interessante para mim. E cada personagem tem o seu valor e e é responsável por fazer a história andar, né? Você gostaria de escrever? Eu gostaria, eu não tenho muito esse talento, mas eventualmente eu me aproximo de amigos e parceiros que têm e tento me aventurar, assim, acompanhando processos, né? Eu tenho um projeto no forno com um roteirista de Belém do Pará, que é o Roger Elahá, que ele é incrível. Eu fiz um filme com ele, chama Eu, Nirvana. Esse filme onde eu fui uma belenense. E eu fiz uma série com ele também, que chamava Série Condor, que é sobre um bairro de Belém do Pará, onde eu fui uma cigana. Então, ele tinha essa personagem que poderia ser de qualquer lugar. E aí, eu fui a cigana. E, em certa altura, já a partir dessa relação que tivemos, né? Eu fui para Belém do Pará e a gente escreveu um filme juntos. Quando eu digo juntos, é porque eu estava ao lado dele, alimentando ele com memórias, com histórias, mas é uma proposta dele, né? O filme, algo que surgiu da nossa relação ali, sobre esse projeto que a gente fez na série Condor, porque era um projeto muito onde ele brincava de contar a própria história. E aí, a família dele é uma família de costureiras, a minha avó era costureira, eu me interessei muito pela forma como ele contava a história dele, sem contar a história dele, só usando elementos, né? E ele, vendo o meu encantamento por aquilo, acabou me fazendo uma proposta, então a gente tem esse filme no forno. No forno ainda tentamos um edital, tentaremos outro edital. Mas já escreveram? Sim, a gente já tem um roteiro bem... Ele tá finalizado, né? Mas ele precisa de mais tratamentos. A gente ainda precisa tratá-lo. Mas, assim, o processo foi um processo muito rico, assim, de acompanhar. Ele foi muito generoso em abrir para mim a técnica, as etapas, exato. Então, assim, não começou escrevendo cenas. Começou desenhando movimentos de personagens e fazendo um gráfico que a gente comparava. Então, nessa altura, esse personagem tá aqui, esse outro tá aqui no gráfico. E tem tudo para se dar um conflito aqui. Aí a gente fez uma escaleta que a gente tratou a escaleta, que a escaleta é aquele momento anterior onde você vai... colocando as situações que você quer colocar no filme, as coisas que o personagem precisa passar e seguindo um pouco da jornada do herói, né? Sim. E aí, escrevemos, e muito legal. E o Guaraci Brito também é co-roteirista com ele. Você gosta de ler livros? Sim. Romance? Eu gosto de ler um pouco de tudo, assim, e tem livros que me pegam e livros que não. Por exemplo, o último livro que me pegou com tudo foi a Tetralogia Napolitana. Você viu? Você soube? Não. Da Helena Ferrante. Claro. Amiga muito, Genial. Claro, muito famoso. Eu li numa sentada, como a gente diz. Eu tava na praia com meu irmão, minha sobrinha, e num propósito de ficar o menos possível com o celular. E aí eu tinha no meu Kindle esse livro baixado e ainda não tinha engatado. E comecei a ler, não parei mais, li tudo. Aí, por exemplo, depois disso, eu li a Carolina de Jesus, O Quarto de Despejo. Você já teve oportunidade? Eu não consegui chegar no final porque eu fiquei muito arrasada, muito triste. É a história de uma catadora, né? Você conhece a história da Carolina? Não. Vou te mandar. Obrigado. Vou te mandar. A história de uma catadora que escrevia como num diário e um dia ela gostaria de fazer algo com aquilo. Certa altura alguém vai fazer na comunidade onde ela morava uma reportagem e aí esse repórter se depara com esse material dela, porque ela mostra, e aí vira um livro e aí ela vende para fora do país. Uau. É uma baita história, assim, até... Mas não terminou o livro pela dor de não querer saber.
Não, eu não queria saber, eu quero terminar, mas eu comecei a entrar numa onda, começou eu ficar muito triste. Eu já me emociono. Eu vejo. É o poder da literatura, da arte em geral, não? Nos mover tanto. Sim, e ali, né, ela era realmente o diário dela como catadora, mãe solo, de 3 crianças, né? Então, é uma realidade muito dura. E acho que o mais difícil para mim é saber que é realidade ainda, né? Existem Carolinas vivendo essa situação. Aqui tem um episódio muito emocionante do podcast da Reliscio com Carioca, que conta a história dele chegando em São Paulo do Rio, morando 12 anos em situação de rua. Nossa. E trabalhando como catador e depois fundando aquela que hoje é uma das maiores cooperativas de catadores de São Paulo e do Brasil. Os primeiros 15 minutos onde ele conta a história dele é muito emocionante. Te convido Vou assistir, com a dar uma olhada. Carioca na Reliscio vai encontrar. São histórias muito, muito fortes. E para mim também foi um choque quando me deparei que em todo o mundo tem catadores, tem pessoas que trabalham com os resíduos de forma informal. Sim, é uma categoria que precisa muito ser apoiada, né? Ser regulamentada. Quantos eventos acontecem nas cidades com empresários ganhando muito dinheiro e os catadores seguem como uma atividade marginalizada, né? Eles... Agora, não sei como está agora, se melhorou de fato, mas eles não estão incluídos naquele orçamento daquele mega evento, né? ainda num geral. Está melhorando muitas coisas, mas ainda, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, assim como muitas outras, elas transportam os resíduos recicláveis a algumas cooperativas parceiras, mas não dão dinheiro. Não contratam diretamente, às vezes dão um galpão, compram. Então, é isso que eu acho que está muito errado, porque é um trabalho que é necessário. Esses grandes eventos, eles teriam um enorme problema se os catadores não estivessem lá fazendo o escoamento desses resíduos, desse material, né? Então, é necessário, tem que estar incluído no orçamento. Você conhece o Mundano? Sim. O artista? Sim, conheço o trabalho dele, já ouvi, mas não tenho uma relação direta com ele, né? E, Manuela, como é ser famosa? Eu lembro que nós... Essa é uma pergunta muito fácil, que você recebe muito. Sei lá como é que é, assim, as pessoas me conhecem, né, em função dos meus trabalhos na televisão, e é muito legal receber o approach das pessoas, e na minha experiência, né, eu recebo muito carinho. Então, é interessante. Eu curto conversar com as pessoas. Eu curto quando chegam a mim para falar de uma personagem. Eu gosto muito quando alguém lembra de uma personagem de muitos anos, como o nosso amigo lembrou. Há 23 anos eu estava lá e ele assistiu. Então... Que era o começo da história que era contou, meu não? segundo trabalho na televisão. Logo após da Casa das 7 Mulheres. Então você gosta. Eu lembro que nos encontramos em um evento, inclusive a Bienal do Lixo, lá no Parque Villa Lobos, e várias crianças, pessoas te preparando para um selfie. Crianças, né? Porque eu fiz um trabalho infantil, né? Eu fiz uma novela infantil que teve bastante sucesso aqui no Brasil. Chama Chiquititas. Eu fiz o remake, né? E é muito interessante, porque eu nunca tinha tido esse approach do público infantil. A abordagem do público infantil, ela é muito diferente. Ela é de um amor, de um carinho, que eu não sei explicar e que eventualmente eu me emociono por aí. Mas, assim, ser famosa não é... Assim, nem me considero uma famosa. É todo relativo na vida. Mas... Eu sei que muita gente me conhece, né? Mas não é como é que eu vou te dizer? Não é um objetivo, assim. Não é a parte
mais legal da história. A parte mais legal é desempenhar os trabalhos e me aventurar neles e ficar desesperada antes da estreia e receber o texto e achar que eu não vou dar conta e aí inventar como dar conta daquilo. Essa parte é que me move, assim. Você tem muitos seguidores no Instagram, imagino nas outras redes onde você está presente. Lembro que você criou um vídeo lá daquela experiência da geladeira que eu e o João fomos coletar na casa. E muitos comentários, pessoas entrando em contato diretamente conosco. Preciso o número, me passa o número. É você que faz a gestão das suas redes ou tem uma pessoa? Não, sou eu. Sou eu que respondo a todo mundo, por isso às vezes não consigo responder. Não dá. E eu que decido o que eu quero postar, com o que eu quero me envolver. Eu tento nas minhas redes. Eu não sou a pessoa mais presente nas redes, né? Eu acho que essa fome do algoritmo, ela é realmente insustentável para mim. E eu tento trazer assuntos que me interessam e que eu acho que são necessários. Você faz uma coisa como a Glória Pires, que fez 2 vídeos contando da lixo de forma totalmente gratuita, espontânea. Vocês colocam a imagem de vocês a serviço de causas que acham importantes. Isso é muito bacana. Sim, porque quando eu tô na minha rede social ali, né, meu nome, falando da minha vida, do que eu acredito, eu não conseguiria incentivar um produto que eu não utilizo ou que eu não concordo, sabe? Eu acho que, e principalmente por essa, principalmente não, também muito, acho que isso agrava ainda a situação, essa questão de eu ter trabalhado para um público infantil que ama aquela personagem, porque, né, eu estive alocada nesse projeto naquela personagem que foi escrita para ser amada, né? Então, assim, as crianças amam a Carol. Eu sou a Carol, em Chiquititas. E então tem essa responsabilidade também, né? Dessa influência, dessa... Claro. E você recebe propostas de parcerias como influencer para criar conteúdos? Algumas recebo. Eu não sou a pessoa mais ativa, né, na rede social. Assim, às vezes sou, às vezes não sou. Eu tenho um relacionamento orgânico, né, com aquilo ali. E faz este filtro, decide se faz sentido para você apoiar aquela marca ou não. Mesma coisa, muito delicada, que a Mari e a irmã Clara fazem com as Verdes Marias, porque tem um dilema ético enorme. Elas são sustentabilidade, então cada empresa elas selecionam. Claro, precisa ter esse rigor, eu acho. Né? Eu acho. A última empresa, assim, que eu incentivei, né? Que eu fiz que eu tive um contrato, foi uma empresa de beleza limpa. Mas aí, realmente, eles têm os certificados todos, sabe? Não todos, mas muitos certificados importantes. Como se chama? Né? Pode falar? Posso. Chama... Agora eu esqueci, fiquei nervosa. Tá, tudo bem. Nós fizemos uma parceria com Mustela. Aí, corta essa parte, né? Que eu esqueci, porque senão nunca mais eles me contratam. Organic Shop. Já lembrou. Organic Shop. Organic Shop. É internacional. É internacional, que está entrando no Brasil. Interessante. E te queria perguntar também sobre esta parte, se você já fez um projeto internacional ou ainda não? Não, ainda não. Gostaria? Gostaria. E como é o seu inglês? Olha, não é dos melhores, não. Mas se aprende. A gente aprende. Tem uma base para melhorar. Inclusive, estou assistindo pela 3ª vez, mas depois de 5 anos da última vez, Sense8. A série. Eu não assisti, você acredita? Não acredito. Maurício assistiu? Sense8. Bom, você assistiu? Não sei, mas é uma série incrível. Maravilhosa, já ouvi falar. Sim, já ouvi falar. É muito famosa. Eu acho excelente em praticamente todas as partes da produção audiovisual. A cenografia um pouco mas enfim, são detalhes. E é muito interessante porque é uma história
com 8 protagonistas que moram em 8 lugares diferentes do mundo. Mas todos os 8 falam em inglês. Mas são ingleses muito diferentes. Cada um com seu sotaque. Então, o sotaque indiano, que é muito engraçado, muito diferente do sotaque mexicano, do sotaque inglês dos Estados Unidos. Então, acho que ter um sotaque não é um problema. Também acho que não, né? Acho que cada vez mais é menos problema isso, né? A gente tem abraçado mais a diversidade, assim, eu acho. No meu caso, por exemplo, as pessoas acham engraçado e simpático meu sotaque italiano. Pode ser sobretudo em São Paulo, que tem muitos descendentes. Você aprendeu a falar português há quanto tempo? Eu aprendi nos últimos... Desde quando estou no Brasil. Eu cheguei a primeira vez em janeiro de 2020. Falava espanhol. 6 aninhos, hein? E não fiz uma aula. Maravilhoso. E foi um processo, ainda é um processo de criança. Então eu ouço, eu repito, eu leio, eu escrevo. E é muito bacana aprender novas línguas. É, né? Então, você está esperando uma chamada de um filme internacional. Não é que espera, mas gostaria. Estaria disposta a avaliar a possibilidade. Com certeza. E tem amigos atores internacionais? Não, tenho amigos que já fizeram projetos internacionais. Tenho, sim. Mas não tem atores internacionais, amigos? Não. Gostaria de viajar? Amo viajar. Sim. Se eu pudesse, eu vivia só para viajar. Entre Santa Maria e viajar? Não. Conhecer outros lugares, né? Do mundo. Do mundo. Gosta de viajar também longe? Gosto de viajar longe. Eu não conheço muitos lugares do mundo, mas eu conheço, por exemplo, Taiwan, que é o lugar mais longe que eu fui. Fui para as Filipinas também. Conheço Nova York, Paris, Roma. Já gravei em Roma. Sério? Você acredita? Por uma produção brasileira? Numa produção brasileira. Foi bom? Foi muito bom. Em Cinecittà? No, em Roma mesmo? Em Roma. Porque senão Cinecittà é o estúdio, né? Não. Você não precisaria ir até lá, né? Exato. Não, gravei na Fontana di Trevi, gente. Uau! Sabe que tem uma Fontana di Trevi aqui no interior de São Paulo? Ah, não. Nossa! Não. que é um pouco kitsch. Porque acho que eu preferia não saber disso, talvez. Nossa, fui lá com minha mãe. Com todo respeito. Fui lá com minha mãe que veio me visitar da Roma, onde ela mora, e fomos no interior e por acaso chegamos neste monumento que tem 2-3 anos, que é muito engraçado. Que maravilha. Roma é linda, É demais. Foram 6 dias e 5 noites apenas, mas eu fiz uma coisa que eu gravava, sei lá, até as 4:30 da tarde, às vezes até as 5, e eu ia andar. Muito eu gostoso. tenho um amigo que é de Roma, então eu mandava uma mensagem para ele, é tal horário, eu estou aqui. E ele me ajudava, então assim, eu conheci eu praticamente não dormi nessa viagem. Eu tive a sorte de ser um momento da personagem que ela andava errante, sem saber para onde ir. Então ela estava sofrida e contemplativa, então isso ajudou muito também. Então eu tive poucas horas de sono, muitas horas de gravação e muitas horas de passeio. Quanto é gostoso caminhar por Roma. Nossa. Muito lindo, hein? Muito. Que temporada era? Que época era do ano, lembra? Frio ou calor? Não era frio, mas ainda durante o dia ainda o sol ainda dava uma esquentadinha. Pode ser outubro, novembro. Pode ter sido. Março, abril. Eu não vou lembrar exatamente. Tudo bem. Mas assim, caía o sol, a coisa ficava gelada. Então sim, pode ser uma desta época, que é muito diferente, né, do clima brasileiro, sobretudo da parte mais norte do Brasil, que é sempre tudo igual. Manuela, quer fazer uma propaganda para a Realixo, que você que utiliza nosso serviço? Com certeza, porque assim, a Realixo, no meu apartamento eu não tenho condições de ter realmente uma composteira que dê conta de todo o meu resíduo. Agora até aprendi uns bioinsumos para alimentar os agentes decompositores, que a galera tem colocado na composteira, sabe disso? Que são bokashi, né? Bokashi e outras, exato, e outros preparados. Mas, enfim, eu não teria esse espaço. Então, a Realixo é uma possibilidade para eu fazer em São Paulo
A mesma coisa que eu fazia lá na casa da minha mãe, que é destinar esse resíduo para um lugar correto, né? Não sei se é a melhor forma é colocar como correto, mas dentro do que eu acredito, né? Que é uma forma de você pensar também, não só a sustentabilidade, né? A saúde do solo, né? Não tá virando lixo, não tá indo para um aterro sanitário, não tá virando um problema, tá virando vida. Parte da solução, fazemos a regeneração. Inclusive, você participou da visita em uma horta nossa parceira. Sim. A emoção de sentir o calor da leira. Maravilhoso ter ido lá. Eu quero voltar. Da última atividade eu não estava, por isso que eu não fui. É sempre bem-vinda. Manuela, muito, muito obrigado. Foi muito, muito bom ouvir sua história, conversar. E até a próxima. Até já. Tchau, tchau. Tchau, gente.